Boa tarde a todos, bem-vindos. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o treinamento Receber, Restaurando Vidas. E se eu me proponho a restaurar vidas, eu tenho que trabalhar 4 aspectos fundamentais da existência nesse plano, que são a saúde, o suprimento, a ocupação e os relacionamentos. Porque tudo é saúde. Se nós prestarmos atenção, tudo é saúde. Saúde mesmo, que é a física, a mental, a emocional. Saúde e suprimento. Poderia dizer que existe também 3 aspectos. A saúde financeira, que trata do dinheiro, significa se eu tenho um boleto vencendo hoje, eu posso pagá-lo. Se eu tenho esse boleto e me sobra R$1, é riqueza, portanto, saúde econômica, significa reserva de valores com liquidez, né? E a patrimonial, ou seja, se a minha sobra é um pouquinho superior, que dê para comprar um determinado bem, móvel, imóvel, semovente, então isso significa patrimônio. Portanto, você pode perceber que o aspecto financeiro difere do aspecto econômico, que difere do aspecto patrimonial. Então nós vamos ver isso aí em detalhes. Isso entra um pouco em economia, vocês vão verificar que em certos aspectos da impressão que nós estamos falando de religião, e outros aspectos da impressão que nós estamos falando aqui de política, e outros aspectos ainda de economia, e até mesmo de futebol, talvez. Terceiro aspecto, que é a saúde, e a saúde ocupacional, diria, que envolve o aspecto profissional mesmo, a comunitária, a social e a de lazer. Você pode ter uma excelente profissão, estar muito bem profissionalmente e estar mal na questão lazer. Então, que momento que você escolhe para ter um lazer, para desocupar-se daquela atividade profissional? A outra questão, que é a voluntária, ou seja, a comunitária, tudo isso são ocupações, e ocupação é um pilar super importante que mantém o ser nesta estadia por aqui, eu diria, nesse aspecto existencial aqui na Terra. E finalmente a saúde relacional, que envolve aí o aspecto familiar, sexual, social, profissional. Eu diria que isso é o relacionamento pessoal, ou seja, você em relação a outra pessoa, seja em que local for, ou em que aspecto for, ou em que situação for, é uma relação pessoal. E também com outros reinos da natureza, por exemplo, animais, plantas, lua, planetas, galáxias diversas, o que o ser humano está um pouco esquecido desses aspectos, mas é a relação. E a saúde espiritual, que nós ainda não temos. Então não adianta falar sobre algum aspecto espiritual, que seria mais uma crença. E se nós estamos aqui, nós vamos desprogramar as crenças que nós já temos, já formamos, e que está, de certa forma, atrapalhando o nosso progresso. Também são 4 os níveis do desejo de receber. Praticamente tudo 4. Nós estamos fazendo um exercício, levando em consideração os 4 aspectos fundamentais nessa existência física aqui. Então nós temos aí 5 níveis do desejo de receber, mas o último nível, que é o nível espiritual, nós ainda não temos isso. Então nós podemos morrer aí com 90, 100 anos, para ser bastante otimista, e não vamos muitas vezes alcançar o aspecto espiritual da existência. Então nós temos os 4 níveis que podem ser trabalhados, conhecidos, que são os níveis inanimado, onde o nível do desejo de receber. Toda a natureza tem dentro de si
o desejo de receber, e o humano é chamado de mente. O desejo de receber no humano pode ser considerado como uma mente, mas o desejo também, o desejo de receber, que faz com que tudo ocorra, também está nele no nível inanimado. Então você pode verificar que lá no início da humanidade as pessoas pensavam apenas em sexo, família, abrigo e alimento. Cavernas, por exemplo. E hoje nós temos esses mesmos desejos, são fases do desenvolvimento do desejo de receber no ser humano. E a segunda, então nós passeamos nesses desejos, que é o básico, e nós vamos estudar nesse treinamento a pirâmide de Maslow, e isso vai ficar muito mais claro, para você fazer uma comparação, onde é que você se encontra em determinado momento do dia, se é na fase inanimada ou é na vegetativa, que já é um pouco diferente. O nível vegetativo do desejo de receber interno ao homem é o desejo por acumular sexo, abrigo, alimento. Então isso é o que nós podemos chamar de riqueza. O dinheiro representa esta fase. Então, nós costumamos dizer que a humanidade andou do nível básico do desejo de receber, no nível geral, comparando toda a humanidade, apenas do nível 1 para o nível 2. Hoje a humanidade está no nível da riqueza. O desejo de receber, que desenvolve a natureza integral, Tevá em hebreu, ela andou apenas do 1 ao 2. Então, se antes você tinha apenas desejo de receber sexo, família, abrigo, alimento, é o basicão mesmo, isso ainda está dentro de você. O salvador, para quem está com fome, é apenas um prato de comida. Não pode ser outro salvador. Não é Jesus, não é Deus, não é nenhum santo qualquer, e sim um prato de comida. E assim é o desejo básico. O vegetativo, portanto, é quando você vence o básico. Você quer acumular mais alimento, mais abrigo, e isso é o nível da riqueza. Então a humanidade andou muito pouco. São 5 os níveis. E essa é a razão pela qual a pessoa pode viver lá 100 anos, pode não atingir o 5º nível do desejo. O 3º nível de desejo pelo qual nós também passeamos é o desejo animado, que também nós vamos estudar isso profundamente quando estudamos o aspecto da criação, desde o nada absoluto até o existente absoluto, o todo absoluto. O nível animado é algo que se manifesta no ser humano como o desejo por honra, fama, poder. Nós conhecemos meninas, moços, jovens, que daria praticamente a sua herança em dinheiro para ter fama, como modelo, como ator, como atriz, alguma coisa assim. Outros dariam tudo o que eles têm para ter honra, para manter talvez a honra ou para recuperar a honra. E outros ainda dariam tudo pelo poder, na forma constituída. Então eles estão no 3º nível, que já não é mais nem o nível inanimado, que é o desejo básico, nem é o desejo tanto por formar riqueza, mas sim o desejo por algo como domínio, honra, fama, poder. Então essa pessoa, ela já está acima daquele rico, digamos. A pessoa que tem o desejo desenvolvido no 3º nível está acima, ele suplanta, a tendência a suplantar quem está no 2º e no 1º nível do desejo de receber, que está interno a todas as células, talvez, da pessoa. E finalmente o nível falante, que é o nível hominal, aí já manifesta o desejo por conhecimento e autoconhecimento. Você pode notar que aqueles senhores cujos negócios já estão nas mãos de filhos, filhas, genros, netos, que inclusive dá
paga ele uma determinada um determinado participação ali, uma mesada, digamos assim, ele gasta toda essa mesada mais algo que ele não tem para fazer um congresso, digamos, no exterior, coisa que nunca ele, um conhecimento que nunca ele vai aproveitar, já está fora do plano de trabalho, mas ele quer conhecimento. Isso é um desejo de receber íncito ao ser humano. E o autoconhecimento, ou seja, eu conheço a mim mesmo. Isso é mais difícil encontrar ainda pessoas que queiram se autoconhecer, para depois conhecer o que está fora de si. Porque se a pessoa atinge o autoconhecimento, há uma grande chance dele atingir o 5º nível, que é o desejo por espiritualidade. Então aqui o 5º nível muitas vezes manifesta, mas aí ele tem que ter um ponto no coração, tem que nascer alguma coisa diferente dessa terra. É onde ele acha que tudo aqui foi fácil, seja os desejos, os objetos do desejo inanimado, vegetativo, animado e falante, porque tudo isso é visível, você pode perceber com visão, audição, tato, olfato, paladar, são os 5 sentidos físicos aliado a uma mente. Então aquilo que você pode sentir, também você sabe que está nesse plano existencial. Quando nasce o nível espiritual, ele sente a necessidade por um objeto de desejo que não está nesse nível que ele está existindo. Compreendem? Não está na Terra, não está naquilo que comumente ele conhece. E é aqui que começa a mudança. Então, muitos deles, quando percebem este nível de existência, o nível espiritual, o Nekudah Shebalev, que é um ponto no coração, este ponto é o ponto de Deus em si mesmo, individualizado. Então, aqui é que a coisa muda. Aqui é que começa o desespero por algo que não está aqui, que ele não vai alcançar nesse plano existencial. Então, ele começa a ter uma sensibilidade um pouco diferente, é uma sensibilidade que permite uma abstração da mente para alcançar coisas que ele não pode ver com os olhos físicos, nem sentir com visão, audição, tato, olfato e paladar, porque está fora daqui. É como se fosse alguma coisa que é totalmente abstrato, que nem mesmo a mente consegue absorver. Então aqui que começa a mudança, e essa mudança tem que ser monitorada. Então só pode ser algo, a mudança só pode ser algo, alguma coisa, alguma situação, algum lugar, algum fato, algum acontecimento, nesses aspectos que serão os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, e também onde se localizam os seus problemas. Então você vai verificar isto justamente nesse algo, alguém, alguma coisa, etc. Onde porque aí também estão seus sonhos, metas, objetivos, e ali também conhecidos os seus problemas, ou seja, o que o impede de ser feliz. É aí que começa um crescimento, porque quando você desenvolve uma abstração fora do visão, audição, tato, olfato e paladar, você consegue compreender o que é que está no substrato daquelas coisas que te perturbam no dia a dia. Seja por um sonho que você não alcançou, ou seja por um problema que você tem. E esse problema geralmente, quer dizer, só pode estar naqueles 4 pilares. No pilar da saúde, do suprimento, da ocupação e dos relacionamentos. Não existe um 5º pilar, e também não são menos que 4. Então as coisas vão ficando muito técnicas a partir de um determinado ponto. Nós estamos aqui teoricamente teorizando isso, mas na parte prática, onde você vai meditar sobre desprogramar as crenças negativas que muitas vezes nós construímos, e crenças, aquelas verdades absolutas, verdadeiras mentiras, são verdades mentirosas que estão impedindo a sua vida de andar para frente. Então isso é que você vai começar a verificar a partir de um determinado ponto, mediante as aulas teóricas e as aulas práticas, aquelas que tiram você efetivamente desta realidade e colocam você um pouquinho só na outra realidade,
para você poder perceber o que é que está te atrapalhando, porque está tudo no seu inconsciente, no seu subconsciente, e isso está promovendo os seus passos nessa vida. Então, como diz, nós vamos inicialmente adotar essa série de 4, porque isso em Kabbalah é a fase Dalet, da criação, né? É onde se encontra você materializado, é Malhut, onde a criatura reina. Malhut significa em hebreu reino, reino da criatura, e você só vê criatura. Você não vê o Criador, não tem noção do que seja o Criador. Até aqui começa o teu trabalho. Então, por que 4? Porque são 4 os pilares fundamentais que sustentam o ser, como nós já falamos. São 4 as letras do nome de Deus, o tetragrama sagrado, o Jeová, Javé, etc., que a humanidade costumou chamar assim, mas nada mais é do que as fases da criação. Yud, Rei, Vav, Rei. Isso não tem pronúncia, mas eles arrumaram Javé, Yavé, Jeová, alguma coisa do nível aí. São 4 as questões fundamentais também: onde, como, quando e porquê. Isso nós vamos ver em detalhe, porque o como tem 2 aspectos. Quando você percebe os 2 aspectos da pergunta como pode ser, as coisas se tornam simples. Também são 4 os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. São 4 as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. São 4 os elementos fundamentais da natureza: água, terra, fogo e ar. São 4 as fases da vida humana: juventude, maturidade, infância, juventude, maturidade e velhice. E são 4 os reinos de natureza também, da natureza integral. O reino inanimado, vegetativo, animado, vegetativo, animado e falante. Daí você falou, e o humano? Ainda não somos humanos. Para sermos humanos, temos que nos desenvolver. Essa é a razão do sofrimento humano. E também são 4 a fase da criação: emanação, que significa o pensamento humano; criação, que significa a sensação após o pensamento; a formação, que equivale às emoções de quando o ser humano entende que algo é provável; e finalmente a manifestação, que equivale ao sentimento. É assim que o ser humano constrói as coisas do ponto de vista espiritual. Por isso, por causa desse número 4, quase tudo são 4, o primeiro número que tem o aspecto criativo é 4, é que nós vamos desenvolver o nosso trabalho também em 4 fases possíveis, que é o, digamos, entre aspas, desprogramação da mente. Não é o lavagem cerebral, porque tudo que você aprendeu, tudo que você passou, todas as experiências, todas as crenças vão ficar armazenadas no seu subconsciente, mas só que vão ficar subpostas, porque outros pensamentos mais positivos, que gerarão sensações mais positivas, emoções mais agradáveis e manifestações de acordo com o seu projeto de vida, vão suplantar essas crenças negativas, que não deixam você ter a ação correta para pisar nas pedras certas. Por isso que você não está dando certo em certos aspectos. Então, a partir de um determinado momento, você vai fazer a autoavaliação técnica, ou seja, você vai se autoavaliar. Não sou eu quem vai avaliá-lo, não é sua mulher, seus pais, seu filho, seu parente, seu vizinho, seu governo, não é nada disso. Você vai se autoavaliar. O que você efetivamente é, o que você já realizou, para perceber
onde é que você está com dificuldade para realizar, muito embora você sempre tenha desejado realizar. Então, a desprogramação mental significa praticamente você formatar um computador. O computador vai ser efetivamente formatado. A tua mente não vai ser formatada. Vai entrar em superposição, em subposição, para que outras coisas mais favoráveis entrem na tua mente. Portanto, aqui você vai perceber quais são as crenças mentirosas que nossos familiares, nossos pais nos contaram, nossos professores, nossas universidades, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nossos familiares, as pessoas que travam relacionamento de negócio conosco. É aqui que você vai perceber qual é a crença que você tem alimentado que nunca deu certo, que aliás moldou os seus passos para não dar certo mesmo. Então pode ser que a partir desse momento você se torne um meta-humano. Pode ser que amanhã você amanheça, você é completamente diferente. Muda a sua casa, muda de país, muda de profissão, muda até de casamento. Por quê? Porque você foi do ponto A para o ponto C sem passar pelo ponto B. Isso se chama salto quântico. Você não é mais aquele. Eu, Joaquim, não sou mais o Joaquim de ontem, e sim o Joaquim futuro. Você pode programar isso. Então, a desprogramação da mente é que você... desprogramação entre aspas, porque não é uma verdadeira desprogramação. Você só vai abrir espaço mental para absorver coisas favoráveis e não coisas que levou você ao fracasso. E isso aí muitas vezes é recorrente na tua vida. Então, quando criança você não teve um brinquedo da hora e agora você não tem também um carro da hora, uma Ferrari da hora, justamente porque ficou armazenado lá atrás esta frustração. Então a frustração só mudou de tamanho, mas é a mesma. A segunda fase é a reprogramação. Aqui você vai ganhar uma certa coragem para ter confiança, porque é essa confiança que gerará a certeza da realização. Cada semana que passa, e no início tem uns exercícios que nós vamos passar, onde você vai pegar um caderno, uma caneta nova, uma papelaria qualquer, e vai levar para o seu leito de dormir, e ali com um copo d'água, uma garrafa d'água, você vai fazer o exercício que eu vou lhe orientar. Entre 4 e 7 dias você não será o mesmo. E muitos já deram esse salto quântico. Então aqui, vejam bem, é a coragem de confiar que traz certeza. Mas sem que você seja treinado para aprender a ter coragem, para confiar, você não fará nada. Consequentemente, que certeza que você terá? E uma incerteza destrói o que você programou. Então é uma coisa muito séria. Qualquer dúvida a respeito da realização destrói o que você tinha realizado. E a força da realização volta lá para onde estava. Então, com o teu pensamento, você chupou essa energia. Quando não passa pela sensação de probabilidade, é porque você não confiou. Porque você criou uma incerteza. E toda dúvida, a energia que você puxou, ela volta para onde estava, desfaz. Isso é o efeito Zenão quântico. Isso tudo nós vamos ver em detalhe. Por isso que você vai aprender a ter coragem, que leva à confiança. Consequentemente, se você ganha confiança, você ganha a certeza da realização daquilo que até então era frustração. A terceira fase, que é a programação. Então aqui é que você vai, antes você não conheceu a si mesmo e nem os projetos que você já realizou. E nem também, muitas vezes, você pensou apenas nos projetos a realizar. Mas a partir da programação, então houve desprogramação, entre aspas, e reprogramação. Ou seja, você já está com um pé para ser outra pessoa que você nunca foi.
Então, na programação, aqui você vai investigar a si mesmo e as suas realizações. Por quê? Porque o próximo passo vai ser o alinhamento. Alinhamento a quê? A sua mente àquele sonho. E não a sua mente para lidar com o problema. Aí não é pensar. Que pensar naquilo que ordinariamente acontece, que você sofre o efeito daquilo, não é pensar. Isso é ausência de pensamento. Aqui você vai aprender a pensar. Aprender a pensar, a programar o pensamento de acordo com o que você quer realizar. Tendo em vista o que você já realizou e o que você é. Quem sabe se você precisa ser para poder fazer e, consequentemente, ter aquilo que faz parte do seu sonho. Não é? E, finalmente, a quarta parte do treinamento, que é o alinhamento mental. Alinhamento com o quê? Justamente com o seu projeto de vida. Então, aqui você vai conhecer o desejo não realizado, o projeto, o propósito de vida, as metas que você tem, talvez até um sonho mesmo que você nunca realizou. Um pequeno sonho, um grande sonho. Então, nós vamos fazer um pequeno preparo, vamos realizar uma prática para elevar as nossas mentes do estado em que você está, porque você pode ser que nunca você tenha ouvido isso, tecnicamente. Então, até tem um desenho que eu queria mostrar para vocês, embaralhado. Como é que é uma sopa de letrinha que está na tua cabeça. Então, é uma sopa de pensamento. Um pensamento destrói o próximo. Aliás, o próximo pensamento destrói o atual. E assim por diante. Então, você não fica nem em um pensamento. Então, um pensamento é segundo o seu projeto de vida, e o próximo pensamento já é a importância que se dá à não realização. A importância que você dá para a palavra, a pergunta como. Entre onde, como, quando e porquê, você exclui o como, porque esse como tem duas partes. Uma que estava antes, o como era antes, e o como era no princípio. A partir disso fica fácil, porque fica somente 3 questões e parte de uma quarta. Então fica onde, quando e porquê. Então você vai aprender o porquê para saber onde e quando. O como é como era no princípio. Como era antes da realidade você não sabe. Por isso que a nossa Bíblia hebraica começa com a segunda letra do alfabeto hebraico e não com a primeira. Então façamos a instalação sensorial do eu sou. Então eu quero que vocês, de certa forma, acomodem os seus sentidos, a sua mente, respirem profundamente por várias vezes, escolham algo, alguma coisa, alguma situação, algum lugar, algum fato, algum acontecimento muito distante, de hoje mesmo, que você deseja de coração ver transformado. Apenas um. Não todos. Que pode ser acontecimento, fato, lugar, situação, coisa, alguém, algo que você quer ver transformado. Escolha bem. Você está fazendo agora um pedido para um gênio, que é você mesmo. Não são 3 pedidos, é um só. Pense nesse algo, alguém, alguma coisa, etc., que você deseja ver transformado. Apenas um. O mais importante. Não importa o tamanho. Feche seus olhos. Escolheram, né? Lembre-se que você ainda é uma criança desejando nascer na espiritualidade. Agora, aspire o ar
dizendo com seus lábios ou mentalmente: eu sou a emanação para criar a transformação de o que você escolher. Repetindo: eu sou a emanação para criar a transformação de, completa com a transformação que você mais deseja nesse momento. Prenda o ar nos pulmões contando até 5. Porque essa frase que eu falei, vocês estão aspirando, imaginando: eu sou a emanação para criar a transformação de tal coisa. Alguém, algo, alguma coisa, algum fato, acontecimento, etc. Então estão com o pulmão cheio. Prenda o ar nos pulmões contando até 5, que são as fases da criação para o Criador. Você vai se tornar um Criador. Você aspira se tornar um Criador. E agora, expire o ar, dizendo bem longo: eu sou. Até esvaziar completamente os pulmões. É lógico que da primeira vez vocês não vão acertar muito fazer isso. É difícil você aspirar o ar declarando para si mesmo: eu sou a emanação para criar a transformação de. Então imagine, enquanto você faz este movimento com os pulmões, vocês vão declarando mentalmente para si mesmo: eu sou a emanação para criar a transformação de. Depois vocês vão repetir, ouvir novamente este vídeo e vão aprimorando essa técnica. É importante fazer, encher os pulmões declarando para si mesmo essa frase, em seguida prender o ar nos pulmões contando até 5 e expirar o ar declarando para o mundo, porque é o ar expirado, está declarando para o universo: eu sou. Compreende? Repita o mesmo processo, procurando imaginar em levar o ar aspirado, enquanto você medita na frase, para o seu cérebro. Então você vai simplesmente imaginar que o ar está indo para o cérebro. Assim, por exemplo, arejando o cérebro. Em seguida, repita o mesmo processo, procurando imaginar em levar o ar aspirado para o abdômen. Então, respirar com a barriga, que normalmente quem faz academia aí aprende isso. Então é isso aqui. Não tenho receio de ficar barrigudo, porque só fica barrigudo quem já é. Treinem bem, muito bem isso. Repita o mesmo exercício, dizendo com os lábios: eu sou o poder de criação para formar a transformação de. Que veja que na primeira frase é para criar. Aqui é para. Eu sou o poder da criação para formar. Aqui tem a ver, quando você pensa, você cria. Já está desenhado com todos os detalhes aquilo que é finalmente manifestado. Só que não passa pelos filtros da sensação, da probabilidade e da emoção. Ou seja, você não sente nada. E para manifestar tem que sentir. Essa é a tônica. Então vocês vão repetir: eu sou o poder da criação para formar a transformação. Repita a transformação que você deseja, como no primeiro exercício. Prenda o ar nos pulmões, desta vez contando até 6, porque são 6 os dias da criação. E expire novamente, declarando a mesma frase, muito longa: eu sou.
Fácil, né? Agora vocês vão repetir o mesmo processo procurando imaginar em levar o ar aspirado para o seu cérebro, como indicado. Então, isso aqui. Pensem, imaginem. Então, isso. Sintam que o ar foi para o cérebro e não para os pulmões, muito embora tenha ido para os pulmões. Tudo é possibilidade. O espírito não tem limite. Quem tem limite é você, material, teu corpo. Agora repita o mesmo exercício da aspiração, procurando imaginar e levar o ar aspirado para o abdômen. Então a mesma coisa. Mexe com a barriga aí para receber o ar. Depois vocês vão repetir o mesmo exercício. Eu sou o poder da formação para manifestar. Veja aqui, criação, formação e manifestação. Você vai perceber, usar, usufruir, gozar da coisa quando for manifestada a coisa que você imaginou, que você criou. Para criar, portanto, há que pensar, há que ter uma primeira sensação da probabilidade daquilo na sua vida. E terceiro, a emoção como se já tivesse. Hoje não vai acontecer isso, amanhã não vai acontecer isso, mas um dia você vai vivenciar como se a coisa, situação, alguém, algo, alguma coisa, situação, acontecimento, local, já estivesse aqui. Você já estivesse vivenciando toda aquela alegria, gratidão e amor por ter aquilo. É uma questão de treino. Então eu repito o mesmo exercício dizendo, eu sou o poder da formação para manifestar a transformação de, enquanto aspira o ar. Completa a frase aí, que com aquele mesmo pensamento daquilo que você mais desejou quando eu convidei você para fazer o exercício. Prenda o ar nos pulmões contando até 7, porque são 7 Zeirampin e Malhut, os 6 dias da criação e o Shabat. No Shabat, onde a criatura recebeu tudo e já não há mais trabalho a fazer. Por isso que está escrito que no 7º dia o Criador descansou. Então aspira o ar, aspira o ar declarando para si mesmo em pensamento, ou mesmo aspirando com as palavras, acho meio difícil. Então apenas imagine, eu sou o poder da formação para manifestar a transformação de aquilo que você desejou lá na primeira fase. Prenda o ar nos pulmões contando até 7, 6 dias da criação e 1 do descanso, como está na Bíblia, e aspire dizendo novamente, bem longo, até não ter ar nos pulmões, eu sou, bem longo, até todo o ar sai dos pulmões. Agora você vai repetir o mesmo processo, procurando imaginar e levar o ar aspirado para o seu cérebro novamente, declarando sempre a mesma frase, que agora é a manifestação, onde você vai começar a gozar daquilo que você imaginou. E depois, novamente, declarando essa frase para manifestar aquilo que você desejou lá na primeira fase. Repita o mesmo processo, procurando imaginar em levar o ar aspirado para o seu abdômen. E aqui nós terminamos a nossa reuniãozinha de hoje. Espero que todos tenham entendido. Espero que todos tirem proveito disso. Vão anotando isso num caderninho com uma caneta, novos de preferência, que nunca foram usados. Deixa na sua cabeceira, no criado mudo, junto com um copo de água bem cheio ou uma garrafa, e escrevam alguma coisa que vocês sentiram nesse caderno, para que vocês vão obtendo as respostas na medida que nós vamos nos reunindo
por aqui. Em seguida, você meditou sobre isso, vai deitar para dormir, o principal sono das 24 horas, o sono de repouso. Você fala: eu sou a gratidão, o amor e a alegria pelo sono restaurador que eu terei agora. E não esqueçam completamente redes sociais e televisão, ou mesmo rádio. Não deixem o celular ligado. E mesmo desligado, conservem pelo menos 3 metros de distância da sua cabeça. Isso tudo tem um fundamento quântico, que depois nós vamos aprender isso. L'Chaim. Muito obrigado.